Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, decidiu nesta sexta-feira sobre os pedidos de Vasco e Corinthians para impedir o adiamento dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, resultando em um placar de 9-0 contra as solicitações dos clubes. Ambos haviam contestado a inversão da tabela promovida pela CBF, que alterou as datas dos jogos das semifinais para coincidir com o Campeonato Brasileiro. A decisão manteve as novas datas e gerou grande frustração entre as equipes envolvidas, que argumentaram que a mudança os prejudicava esportiva e logisticamente. A manutenção das datas, no entanto, se baseou no entendimento de que a CBF agiu dentro de suas prerrogativas ao ajustar o calendário para otimizar a competição. Com isso, os jogos de volta seguem confirmados para os dias 19 e 20 de outubro. O Vasco enfrentará o Atlético Mineiro no dia 19, às 18h30, e o Corinthians medirá forças contra o Flamengo no dia 20, às 16 horas. O relator do caso, Maxwell Borges de Moura Vieira, defendeu que as mudanças promovidas pela CBF não trouxeram prejuízos significativos para os clubes, mencionando que ajustes de calendário são comuns e fazem parte da dinâmica do futebol profissional. Segundo o relator, o foco deve estar em garantir que o espetáculo esportivo seja mantido de maneira justa, mesmo que algumas mudanças sejam necessárias ao longo da temporada. A defesa do Vasco foi conduzida pelos advogados Pedro Moreira e Alain Belaciano, que também é presidente da Assembleia Geral do clube. Eles argumentaram que a Lei Geral do Esporte foi desrespeitada, pois o regulamento prevê que o calendário das competições deve ser publicado com pelo menos 45 dias de antecedência, sem margem para mudanças abruptas. Além disso, o clube alegou que sofreu prejuízos financeiros e logísticos ao ter que lidar com a convocação de seus jogadores em meio à data FIFA. Para o Vasco, a alteração não só violou o regulamento como também colocou em risco o equilíbrio esportivo da competição, gerando uma série de complicações que poderiam ter sido evitadas. Do lado do Corinthians, o advogado Felipe Isabella também não poupou críticas à forma como a mudança foi feita. Ele argumentou que a CBF, ao promover a alteração, interferiu diretamente no calendário do Campeonato Brasileiro, sem considerar o impacto sobre as equipes envolvidas. Segundo Isabella, a justificativa da CBF, baseada no aumento de público e audiência, não se sustentava dentro do regulamento da Copa do Brasil. Ele ainda apontou que, ao alterar as datas sem consulta apropriada com os clubes, a confederação desrespeitou as regras do próprio torneio e agiu em desacordo com os princípios de isonomia, fundamentais para a organização das competições esportivas. A CBF, por sua vez, enviou uma defesa detalhada de mais de 10 páginas, justificando a mudança como necessária para alinhar o calendário nacional com as competições internacionais, como a Conmebol. O advogado do Atlético Mineiro, Rodrigo Sampaio, explicou que a alteração foi feita para acomodar os compromissos de segurança em Buenos Aires, que impactaram diretamente o calendário das competições sul-americanas e, consequentemente, o brasileiro e a Copa do Brasil. Já Michel Assef, advogado do Flamengo, defendeu que a CBF agiu dentro de seus direitos e que, embora sempre haja descontentes com ajustes de tabela, as mudanças respeitaram os princípios estabelecidos no regulamento. Com isso, a decisão do STJD mantém o calendário inalterado, mas o debate sobre os impactos dessas alterações continuará ressoando nos bastidores do futebol brasileiro. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma notícia começa a ganhar força e agitar a torcida: o Vasco da Gama está de olho em Tite para assumir o comando técnico da equipe. O interesse do Gigante da Colina no renomado treinador, que já conquistou Libertadores, Copa América e até o Mundial de Clubes, pode representar uma mudança drástica nos rumos do time carioca. Tite, atualmente sem clube, traz consigo uma bagagem impressionante de vitórias e experiência, sendo uma das figuras mais respeitadas do futebol brasileiro. A possível chegada do técnico ao Vasco já faz a torcida sonhar com um futuro de grandes conquistas e uma nova era no clube. Com passagens marcantes por clubes como o Corinthians e a seleção brasileira, Tite seria uma contratação de peso que colocaria o Vasco de volta ao radar das grandes competições nacionais e internacionais. A experiência do treinador, que recentemente venceu o Campeonato Carioca pelo Flamengo em 2024, seria fundamental para transformar o time vascaíno e aumentar as chances de brigar por títulos importantes. A expectativa agora é saber se as negociações avançarão e se o treinador aceitará o desafio de levar o Vasco de volta ao topo. A torcida aguarda ansiosa por novidades, enquanto o nome de Tite circula cada vez mais forte em São Januário. Tite é conhecido por sua incrível capacidade de organizar equipes, transformar taticamente os times que comanda e, principalmente, por seu perfil de liderança que inspira jogadores a darem o seu melhor em campo. Sua atenção aos detalhes e o conhecimento profundo do jogo fazem dele um dos técnicos mais completos do futebol brasileiro.
Além de sua vasta experiência em competições de alto nível, ele tem a habilidade de trabalhar tanto com jovens promessas quanto com estrelas consagradas, o que o torna o nome ideal para guiar o Vasco em sua busca por estabilidade e títulos. A expectativa é alta, pois com Tite no comando, o gigante da colina pode voltar a brilhar nos palcos mais prestigiados do futebol. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. Nas temporadas 21, 22 e 22 e 23, Tite esteve à frente da seleção brasileira, onde enfrentou grandes desafios e mostrou, mais uma vez, sua capacidade de liderança em competições internacionais. Durante a Copa do Mundo de 2022, o treinador conseguiu montar uma equipe sólida e competitiva, embora o Brasil não tenha alcançado o título. Ainda assim, o trabalho de Tite foi marcado por uma preparação minuciosa e pela confiança que os jogadores depositaram nele. Sua habilidade em equilibrar o ataque poderoso com uma defesa organizada chamou a atenção, e o respeito que conquistou no cenário global foi um reflexo de seu domínio tático e sua personalidade agregadora. Com uma possível mudança para o Vasco, Tite traria ao clube não apenas a experiência adquirida em competições de elite, mas também uma mentalidade vencedora que pode transformar o time carioca. Sob seu comando, o Vasco ganharia uma identidade tática sólida e, principalmente, a confiança necessária para disputar títulos de maneira consistente. A chegada de Tite seria um marco de reestruturação e renascimento, impulsionando o clube a alçar voos mais altos e devolver o Vasco ao seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A expectativa da torcida seria a de finalmente ver o gigante da colina em rota de vitórias, guiado por um dos técnicos mais respeitados do país. Agora, a pergunta que não quer calar: o que você, torcedor vascaíno, acha da possibilidade de Tite assumir o comando do Vasco? Será que ele é o nome certo para liderar o gigante da colina de volta aos dias de glória? Com uma carreira marcada por títulos importantes e uma trajetória sólida no futebol brasileiro e internacional, Tite poderia ser a peça que faltava para transformar o Vasco em uma potência competitiva. Sua experiência com a seleção brasileira e sua capacidade de montar equipes vencedoras estão mais do que provadas. Será que, com ele, o Vasco pode voltar a sonhar grande? Com um treinador como Tite no comando, o Vasco teria em mãos uma liderança que não só compreende os aspectos táticos do jogo, mas também sabe motivar os jogadores a atingirem seu máximo potencial. Como você acha que ele lidaria com o elenco atual do Vasco? Será que ele conseguiria montar uma equipe capaz de disputar títulos em um curto prazo? Para muitos torcedores, essa é uma chance de ouro para reestruturar o clube, e a chegada de um técnico do calibre de Tite pode ser o primeiro passo para que o Vasco volte a disputar as principais competições do futebol brasileiro e sul-americano. Estamos curiosos para saber o que a nação vascaína espera dessa possível contratação. Você acredita que Tite pode fazer do Vasco um time temido e respeitado novamente? Será que ele seria capaz de trazer de volta a confiança e o espírito vencedor que o clube tanto precisa? Deixe sua opinião, compartilhe suas expectativas e participe dessa discussão. O futuro do Vasco pode estar prestes a mudar com Tite no comando, e a torcida já começa a sonhar com o que está por vir. Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.